súmula 599, que eu indico que você que vai fazer TJ do Rio, porque eu sei que está lá no direito penal a previsão disso aqui. Mas, se por acaso não for TJ do Rio, qualquer outro TJ ou qualquer outro concurso que cobre os crimes contra a administração pública lá no direito penal, atenção para essa súmula aqui, tá? Porque assim, essa súmula, por mais que ela seja de direito penal, ela se refere ao direito administrativo. Então, na coleção de súmulas do STJ, você não vai encontrar isso aqui no direito penal. Quais são os crimes contra a administração pública? São crimes que o Código Penal estabelece ali como atentatório aos interesses do Estado. Descaminho, peculato, essas coisas malucas que a gente conhece por aí. Qual é o detalhe? Os crimes contra a administração pública, aliás, os crimes em geral, eles atendem, até por força do próprio direito penal e do direito processual penal, a um princípio interessante chamado princípio da insignificância ou o princípio da bagatela. O que esse princípio diz? Cara, às vezes, o crime é tão besta, o prejuízo, o dano causado pelo crime é tão pequeno, é tão insignificante, tão bobo, para não falar uma palavra pior, que não vale a pena você processar. Então tem situações, eu lembro meu professor de penal na faculdade que falava, o cara vai lá e rouba um potinho de margarina. Pô, tu vai instruir um processo contra a pessoa que roubou um potinho de margarina de supermercado gigante que tem 1 milhão para vender. Claro que você também não vai falar, parabéns, pode levar. Vai acontecer alguma coisa, dá um esporrinho ali, dá uma advertência, sei lá, vai pelo administrativo. Agora, instruir um procedimento processual, investigação, levantamento de prova. Então, existe esse princípio da insignificância. Tem coisas que são tão bobas, tão bestas, o dano resultante daquilo é tão desconsiderável que não vale a pena você perder tempo processando. Cometa outros atos administrativos de punição. E aí é que entra a nossa súmula. Vamos lá. A súmula 599 diz que o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública. Por que isso aconteceu? Porque a ideia é a seguinte, tá? Claro que um crime contra a administração pública pode ser insignificante. Pô, o cara pode cometer um crime ali que o dano ao erário ou o dano à administração pública é uma piada. Só que tem um problema. Quando você estuda crimes contra a administração pública, o bem tutelado não é necessariamente o dano que causou ao Estado. O que você está protegendo é a moralidade administrativa. Você não está protegendo o Estado e o seu cofrinho público. Você está protegendo a moralidade. Então, se eu aplicasse o princípio da insignificância em crimes contra a administração pública, eu estaria dizendo basicamente o seguinte, olha, caguei, se não teve dano para ninguém, a moralidade que se exploda. Isso não pode. O crime contra a administração não tem o foco de proteger necessariamente cofre, recurso, dinheiro. O dano, realmente, ele pode ser um dano pequeno. Não tem problema. Mas esse dano pequeno, mesmo assim, o dano pecuniário é pequeno, mas o dano para a moralidade administrativa é absurdo. Então o STJ posicionou-se e disse, não existe a possibilidade de aplicar esse princípio. Porém, deixa eu anotar uma coisa para vocês aqui. Ó. Existe uma exceção. Só que essa exceção é somente para o STJ, que é quando você fala do crime de descaminho. Né? Vocês conhecem muito bem ali o tal do crime de descaminho, que o descaminho se configura a partir do momento em que você tem alguém trazendo de fora alguma coisa para você e ali meio que, convenhamos, ignorando completamente alfândegas e outros pagamentos importantes. Né? Então você aproveita uma pessoa, tá vindo de fora, traz uma paradinha para mim, o cara dá um migué e não paga os impostos nem nada. O que o STJ disse? Se esse crime ele for um crime que realmente o valor monetário do crime for insignificante, pode ser aplicado o princípio da insignificância. Então, para o STJ, temos uma exceção, que é o crime do descaminho. Nesse caso, como realmente o bem tutelado é especificamente a questão financeira, monetária, aí caberia. O problema é que o STF não aceita esse posicionamento. Ele diz que não tem nada a ver, porque continua sendo a moralidade, blá, 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 blá. Como que você tem que levar essa súmula para a prova?
Se trouxe uma questão dizendo que foi cometido crime de descaminho, que vai ser aplicado o princípio da insignificância, aceita. Não tem conversa. Porque essa súmula não foi revogada, não foi descontinuada, não foi apagada da existência. Então, uma questão qualquer que fale, aceita. Você só vai dizer que esse princípio não é aplicado, quer dizer, que esse princípio, exatamente, né, não é aplicado em caso nenhum, se o enunciado direcionar para o entendimento no Supremo Tribunal Federal. O que eu acho muito difícil. O enunciado ele não vai ficar puxando discussão. Eu preciso falar porque eu quero, né, deixar você bem informado. Mas, se ele trouxer para você essa questão, fala, não tem problema, o princípio não é aplicado, mas nesse caso será. Somente se o enunciado falar em STF, falou em STF, a gente tem que dizer que não vale, porque para o STF esse princípio não é aplicado nunca, não tem exceção. Tá? Para o STJ temos uma exceção, para o STF nenhuma. Então, para sua prova, regra, temos uma exceção, crime de descaminho. Qual é a exceção que nós... Quer dizer, qual é a exceção? Já falei, né? Regra, temos uma exceção do STJ. Qual é a exceção da prova? Não tem exceção nenhuma. Ficou enrolado, não ficou? Beleza, para facilitar. Leva para a prova. Temos o princípio da insignificância em crimes contra a administração pública? Sim, se estivermos falando de descaminho. No resto dos casos, não. Essa é a regra. O princípio é inaplicável, salvo no crime de descaminho. Só se o teu enunciado falar em STF, que aí você vai dizer que não há nenhuma exceção, tá? Não há exceção nenhuma a essa brincadeira. Fechou?